Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele vos enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Apresentada para nós hoje nesta liturgia, Deus no Antigo Testamento sacia a fome do povo. Pão a partir do maná e codornizes, a carne. E domingo passado nós víamos que Jesus também alimentava o povo. 5 pães, 2 peixes, a multiplicação do pão, dos pães. Nós temos aqui então Deus que alimenta seu povo. E Jesus ele vai além, ele questiona aqueles que vêm procurar Jesus. Uma grande multidão vinha, não encontrando Jesus, começa a questionar: Rabi, há quanto tempo está aqui? E Jesus vai dizer: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna, até a vida eterna. Jesus agora, ele põe uma outra dimensão. Antes sacia a fome física do povo, agora Jesus quer saciar a fome espiritual do povo. A partir do quê? A partir dele próprio. Eu sou o pão da vida. É Jesus que agora vai alimentar cada pessoa que se aproximar desse Jesus Cristo. E nós nos alimentamos do Cristo na Eucaristia, o Cristo na Eucaristia, alimentamos do pão palavra, alimentamos do pão comunidade. Então nós alimentamos desse Jesus Cristo espiritualmente, para quando abastecido com este Cristo, alimento para a vida eterna, que nós possamos realmente levar este alimento para as necessidades físicas e espirituais do mundo. E esse mês de agosto nos convida a olhar a nossa dimensão de sermos chamados pelo próprio Deus, chamados a ir no mundo como missão. Ah, mas eu sou chefe de família, sou casado. É justamente na minha vida cotidiana que eu devo ser chamado a anunciar o reino. O chamado de Deus requer algo na minha vida. Deus nos chama para, o primeiro chamado que Deus faz é a vida. Nós respondemos o nosso sim, nascemos.
Esse foi o primeiro chamado que nós respondemos a Deus, o sim à vida. Nós somos chamados também a responder à fé em Cristo Jesus, esta adesão no Cristo. Somos chamados a viver a santidade entre nós, povo santo de Deus, pecador, sim, porém quando vive a graça de Deus na nossa vida, nos tornamos santos. Somos chamados também, alguns, ao sacerdócio, ao ser padre, não viver o amor para si, mas um amor voltado para a comunidade, um amor voltado para os outros. Também somos chamados numa vida matrimonial, e nesta vida matrimonial, onde duas pessoas se tornam uma só carne diante de Deus, levar o evangelho, levar o alimento, o pão, palavra, o pão vida para o mundo. Também alguns respondem na vida religiosa, consagrada, que eles levam também nesta vida de fraternidade a mensagem do evangelho, e principalmente a vocação leiga. Cada um é chamado a se colocar à disposição. Todos nós somos e recebemos esse chamado. Não sei se vocês já ouviram falar do Monsenhor Aristeu. Acredito que poucos já ouviram falar. E quando eu era seminarista, nós seminaristas íamos muito na casa do Monsenhor Aristeu, visitá-lo. Algumas vezes o Monsenhor Aristeu vinha no seminário. Enfim, passado o tempo, fui ordenado padre, assumi uma paróquia e depois vim para a reitoria do seminário diocesano. E aí nós levávamos os meninos também para ter essa intimidade com o Monsenhor Aristeu. E numa dessas visitas, eu cheguei para conversar com o Monsenhor, ele já na cama, debilitado, a saúde, e ele chegou, ele pegou na minha mão e disse assim, não me recordo se ele falou filho ou irmão, irmão, agora eu sei o que é ser padre. Naquele momento, a hora que ele falou isso, veio no meu coração, falei, puxa vida, que tanto sofrimento desse homem, e agora ele vai me dizer que agora sabe o que é ser padre, eu que estou começando agora, né? Ele que está quase aí, depois de tantos anos, 50 anos de padre, ele vai dizer que agora ele sabe o que é ser padre. E de fato, quando eu ouvi o chamado que Deus me faz, porque Deus chama a gente todo dia, a gente responde a Deus todo dia, a conversão não é algo que não está lá de dedos, pronto, estou convertido, não. É um processo que começa desde quando nascemos e vai até quando morrermos. A conversão, porque a conversão é uma resposta que eu dou cotidiana a esse chamado de Deus, que chama todos os dias. E lembro-me que, quando criança, eu senti esse desejo de conhecer uma vida diferente. Já com 9 anos de idade, aliás, com 5 anos de idade, eu fui crismado pelo Dom Zione. O Rogério conheceu o Dom Zione. Fui crismado pelo Dom Zione, porque antes o bispo vinha, nós pertencíamos à arquidiocese de Botucatu, o bispo vinha, chamava todos aqueles que não eram crismados, batizados, já crismava, batizava todos. Então eu fui nessa leva, com 5 anos de idade, recebi o sacramento do crisma. Né, com menos de um ano de idade, recebi o batismo, mas o sacramento do crisma recebi com 5 anos de idade, não sabia nem o que era, não sabia. Com 9 anos, entrei na catequese, recebi a primeira Eucaristia e, como todo catequizando, some da igreja. Fiquei muito tempo longe da igreja e conheci aquilo que o mundo oferece. Conheci as coisas ruins que o mundo oferece e comecei a estudar música, porque minha família, todos estudavam música. E o meu desejo era entrar no conservatório de Tatuí. Foi quando, em 97, eu entrei a estudar no conservatório de Tatuí. Estudei no conservatório e o meu sonho era trabalhar numa banda da minha cidade. Eu sou de Chavantes. E meu sonho era trabalhar numa banda da minha cidade, a Santa Esmeralda. Em 2003, Deus me concedeu esse desejo. Mas para que Ele me concedesse esse desejo, eu fui uma vez na igreja em Chavantes, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Lá fui batizado, lá fiz a primeira Eucaristia, fui crismado. Não fui ordenado lá, porque fomos ordenados aqui na catedral, o Padre Rafael e eu. E quando eu cheguei lá, eu me ajoelhei diante do Santíssimo e disse, olha, se o Senhor me ajudar a arrumar um emprego decente, eu mudo a minha vida. Mas cheguei em casa com toda aquela ânsia de mudar de vida, toco o meu telefone. Então aí o dono da Santa Esmeralda me disse, você está a fim de encarar a Santa Esmeralda? Eu falei, vou
a resposta de Deus. E veio num estalar de dedos. Quando nós nos propomos a entrar no caminho de Deus, Ele acolhe a cada um de nós. E foi um processo de 5 anos que eu fiquei ali. Realizei sim um sonho, mas ainda não me sentia completo. Faltava esse algo na minha vida. Foi quando em 2006 eu fui conversar com o Padre Celso, então pároco da paróquia lá de Chavantes. E o Padre Celso, olha gente, vocês não vão acreditar, mas eu tinha cabelo. E comprido ainda. Usava brinco, olha que coisa, né? A gente é. E eu cheguei no Padre Celso e falei assim para ele: Padre Celso, eu queria seguir Jesus de uma forma diferente. Ele falou: tem a catequese, vai ser catequista, né? Não, Padre Celso, eu queria entrar no seminário. Olha, eu me lembro, o Padre Celso levantou da mesa, bateu na mesa e falou assim: você quer ser seminarista? E ele viu que era sério, né? E aí foi quando ele me levou lá no Santíssimo, colocou minha mão no Santíssimo e falou assim: agora pede para Deus, porque se realmente for um chamado, Deus vai concretizando na sua caminhada a partir de hoje. E fui em casa, cheguei em casa e falei para minha mãe: olha mãe, eu estou fazendo um processo de oração. Ainda minha mãe falou assim: nossa, que bênção, né? Ainda bem que já está com esse processo de oração. E comecei a fazer os encontros vocacionais aqui no seminário diocesano, onde o João Vitor, que é seminarista daqui da paróquia, está. Foi esse processo de encontro vocacional, e eu fui em casa no último dia. O padre Davi era o reitor. O padre Davi disse assim: olha, pode dizer para as pessoas que você já é seminarista, no ano de 2007. Eu cheguei em casa, falei assim para minha mãe e para meu pai: olha, eu preciso conversar com vocês. E quando eu comecei a conversar com eles, eu disse: olha, eu vou deixar tudo que eu tenho, a banda, a casa, o carro, enfim, para me entrar no seminário. E nisso minha mãe começou a chorar. Eu falei: nossa, mas não é que eu vou embora assim, né? Não, mas não é por isso que eu estou chorando. Quando você tinha 6 meses de vida, você foi tomado por algumas enfermidades. Simioto, ainda bem que já está radicada, poucas pessoas conhecem. A criança fica desidratada a ponto de parecer com o rosto de macaco. Consequência, febre tifoide. E mais uma me deu anemia profunda. E minha mãe, quando levou na Santa Casa aqui em Ourinhos, trouxe aqui na Santa Casa aqui em Ourinhos, o médico, Dr. Eduardo Maita, que eu agradeço esse homem, ele falou para minha mãe assim: olha, a senhora esperou a criança morrer para trazer, né? Aqui tem a capela das irmãs, se a senhora tem fé e acredita em Deus, vai lá. Não pede mais para nós, pede para Deus. Minha mãe entrou na capela, foi direto no Santíssimo, ajoelhou e disse: Senhor, se o Senhor me deu, deixa que eu cuido. E olhando para a imagem de Nossa Senhora, tinha Nossa Senhora de Fátima. Ela não via Nossa Senhora de Fátima, via Nossa Senhora Aparecida. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, ela disse assim: se a senhora interceder a Deus pela vida dele, eu vou consagrar ele à senhora. Fiquei sabendo disso quando eu tinha 31 anos de idade e fui entrar no seminário. Então minha mãe guardou um segredo disso até eu vir para o seminário. E quando eu soube disso, eu falei: bom, de fato, né? Então eu não era para estar aqui no mundo, realmente era para me ouvir aquilo que Deus tinha proposto para mim, desde quando a minha mãe me ofereceu para Jesus. E isso foi se concretizando nos 8 anos de seminário. Em 2015, no dia 30 de dezembro, recebi minha ordenação sacerdotal e assumi a paróquia Nossa Senhora do Patrocínio em Tejupá por 2 anos, quando recebi o convite de vir em 2018 para o seminário diocesano e assumi assim a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, daqui estou. Eu agradeço a Deus porque Ele foi colocando na minha vida, primeiramente, a minha família, que testemunhava todo dia o Cristo para mim. Depois, pessoas que foram me conduzindo até este encontro com Jesus Cristo. E principalmente a minha resposta, o sim para Deus. Eu louvo a Deus pelas pessoas que rezaram e rezam por mim, e agradeço a todos aqueles que nesta caminhada que eu tive de seminário se colocaram sempre à disposição. E hoje também eu me coloco sempre à disposição dos seminaristas, porque eu sei que a caminhada não é fácil, mas quando nós perseveramos e colocamos Deus à frente, a nossa vida se transforma. Por isso que Deus nos chama
e pede uma resposta concreta. E chama cada um de nós. Agora, qual é o chamado que Deus fez para a vida de vocês? Então é bom nós fecharmos os nossos olhos essa semana, pedir para que Deus vá colocando no nosso caminho onde Ele quer que nós estejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.